Quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 1, capítulo 1 de Colossenses. Nós vamos ler dos versos 3 ao 8, nesta noite. Nós estamos iniciando uma série expositiva desta carta, deste livro do Novo Testamento. O nome que demos, o título que demos para a série é Colossenses para você. E é o esforço nosso, como igreja, para ler esta carta com as lentes do agora e aplicarmos estes princípios que o apóstolo Paulo transmitiu àquela jovem igreja, a igreja na cidade de Colossos, aplicá-los à nossa realidade de vida. Aqui no Guarujá, 2020, ano de pandemia, 2021, pois possivelmente nós não terminaremos essa exposição este ano. E a intenção é que de fato seja algo ao alcance da mão de cada um de nós. Não ficarmos com aquela impressão que às vezes temos, de que um texto bíblico está distante toda a vida da minha realidade. Nós queremos fazer um esforço de olhar para Colossenses e ter esta carta para mim, para você, Colossenses para nós. Semana passada, o irmão Eduardo iniciou trazendo uma belíssima exposição introdutória, e foi uma introdução bem criteriosa e profunda, com aspectos históricos, geográficos, a premissa do porquê Paulo escreveu a carta, enfim. Eu não estava aqui, mas eu ouvi o sermão. E nessa noite, então, a gente vai continuar a partir de onde paramos semana passada e seguir um pouquinho mais até o versículo 8. E assim faremos nos domingos, na maioria dos domingos que estivermos aqui, pelos próximos. Quando não for nenhum visitante que estiver pregando, nós aqui de casa estaremos expondo esta carta. Assim como temos feito também nas quartas-feiras, um estudo temático, sistemático do Sermão do Monte. Cada quarta-feira a gente tem destrinchado um tema, uma porção de versículos, a ideia daqueles versículos, trazendo para as nossas vidas hoje. Então quero convidar você para que leia junto comigo aí, acompanhe a leitura. Colossenses capítulo 1, versos 3 ao 8. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em vosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. O tema que demos para a exposição desta noite é fé, amor e esperança, marcas da Igreja de Jesus. Vamos orar? Pai, te louvamos, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua igreja, que diante de ti está, e te adora, e te louva, e apresenta a ti os seus clamores, as suas orações, bem como também reafirma nesta hora a total dependência do Senhor e o desejo ardente de te conhecer mais e mais. Obrigado, Senhor, por aquilo que já nesta noite participamos,
as mensagens musicais, a leitura da tua palavra, as contribuições colocadas no teu altar. Peço que o Senhor continue a nos abençoar, meu Pai. E agora, neste momento, quando estamos diante da tua palavra, Senhor, o Senhor possa iluminar o nosso entendimento. E que o Senhor possa soprar sobre nós as verdades profundas, transformadoras, abençoadas da tua palavra, e que ela também em nós frutifique e cresça, e que ela também produza entre nós e através de nós, produza glória para o nome do Senhor. Ajuda-nos como igreja, meu Deus, a nos conformarmos à tua palavra, a moldar o nosso coração, a nossa mente, à tua palavra. E que nesta noite, esta pequena porção que lemos, possa produzir em nós aquilo que o Senhor mesmo deseja, pois o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece cada coração. Que seja o Senhor então, meu Deus, a trazer para o nosso interior os ensinamentos, os desafios que o Senhor mesmo tem para que nesta noite vejamos, nos apeguemos, enfrentemos e possamos seguir. E eu peço que possamos seguir com fé, com mais amor, com mais esperança. Esses que são os rudimentos daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Apenas reiterando, talvez o extrato principal do que o Eduardo apresentou na última semana, que é o propósito desta carta. Por que Paulo escreve uma carta, esta carta, com estes 4 capítulos à igreja que se localizava naquela cidade da Ásia, cidade de Colossos. A carta é escrita para combater heresias que estavam nascendo no seio daquela igreja, estavam ali efervescentes no dia a dia daqueles irmãos, heresias que tinham algumas raízes maléficas, mas que, em suma, apontavam ou traziam uma ideia principal. Era a degradação, a diminuição da pessoa de Jesus. Aquela igreja estava sendo submetida a filosofias, a ensinamentos de falsos mestres que ali estavam e por ali passavam, e questionavam, ou colocavam em dúvidas e até negavam a divindade de Jesus. Paulo então escreve esta carta, claro que com muitos detalhes riquíssimos, e nós veremos eles nas próximas semanas, mas todos eles, todos os detalhes, todos os versículos, todos os textos apontam para um tema principal, uma verdade única. Jesus é Deus. Ele é totalmente Deus. Ele é plenamente Deus. E qualquer ideia diferente disso é heresia e levará os homens ao erro. A gente pode pensar, mas isso é muito distante da gente. A gente aqui sabe que Jesus é Deus. Mas a gente aqui também tem sido submetido a diversas sugestões, a diversas
pregações, temos sido submetidos a diversos pensamentos, dentro inclusive do mundo cristão evangélico, que degradam a imagem de Jesus. Nós temos muitos pregadores que são midiáticos, pregadores performáticos, pessoas de boa aparência, luzinha sobre si, sentado num banquinho, microfone bonito, câmera maravilhosa, fala bem e que tem ensinado coisas terríveis. Há alguns dias atrás, um pregador muito conhecido lançou dúvidas, inclusive sobre a suficiência e atualidade da palavra de Deus. Perceba, nós aqui hoje, Brasil 2020, continuamos como Igreja de Jesus a ser pressionados de diversas formas para que também nos inclinemos, absorvemos, aceitemos visões um tanto quanto estranhas, distintas desta verdade principal de que Jesus é Deus, Ele é plenamente Deus, Ele é totalmente Deus, assim como foi, Ele é e sempre será. E toda esta a profundidade e a amplitude deste princípio fundamental da fé cristã, tanto gera vida, saúde na nossa espiritualidade e comunhão com Deus, como também gera doenças quando são confrontados ou são questionados ou são colocados em dúvida. Quando nós temos um entendimento diferente ou diminuído de quem é Jesus, nós teremos uma vida com Jesus também diferente. O entendimento diferente sobre quem é Jesus nos leva a uma prática de vida diferente daquela que a palavra de Deus, do Cristo ressurreto, nos apresenta. E assim, conforme vamos vivendo uma vida com Jesus diferente, se é que estamos vivendo com Jesus, podemos correr o risco, sim, de parar no céu errado. Porque lá atrás, na raiz da questão, a gente entendeu de forma errada. E Jesus não era tudo aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. A gente viveu a vida inteira de forma errada. A gente viveu a nossa vida com Deus meio que, se Jesus não é tudo aquilo, então dá para eu ir levando aqui desse jeito também. E a gente corre o risco, sim, de porque viveu a vida inteira de forma errada, por ter entendido errado, chegar lá naquele grande dia, sermos surpreendidos de ter o nosso nome na lista da fila da esquerda. Ter o nosso nome na lista da fila dos bodes. Ter a surpresa de ser cogitado como joio. Porque a palavra de Deus diz que entre as ovelhas teriam bodes. A palavra de Deus que diz que entre o trigo teria joio. A palavra de Deus diz que muitos andariam na igreja, estariam no meio do povo, mas não eram dos nossos. A palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. E o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vocês que viveram na maldade, nunca vos conheci. Daí a importância de termos o entendimento exato e correto sobre quem é Jesus Cristo. Isso gerará uma vida correta para com Ele. E isso, então, entendimento que gera vida, é claro que redundará na promessa desta vida eterna garantida a todos aqueles que são do Senhor. Colossenses é uma carta, então, extremamente atual, assim como toda a Bíblia. E eu quero com você, então, hoje pensar nestas linhas aqui
Semana passada começamos pela saudação e introdução, e aqui hoje estas primeiras linhas e o apóstolo Paulo dando uma palavra de gratidão por quem era aquela igreja. Tomando esta palavra de Paulo, que é a chave destes versículos que lemos, esses 5 versículos, gratidão. Ele agradece a Deus por aqueles irmãos daquela igreja. Eu quero já deixar aqui uma provocação a você, uma pergunta. A sua vida, enquanto servo e serva de Deus, tem gerado gratidão a Deus no coração daqueles que estão ao seu lado, ou mesmo aqueles que estão longe de você? O apóstolo Paulo começa então dizendo exatamente isso no verso 3, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com todos os santos. O apóstolo Paulo fala que agradecia a Deus e orava sempre em gratidão por aqueles irmãos, pela fé e o amor que aqueles irmãos tinham. O apóstolo Paulo, a primeira palavra que ele dá a esta igreja, depois de se apresentar e saudá-la, o apóstolo Paulo reconhece o peso que tinha o amor, a fé e a esperança daqueles irmãos, que fazia com que eles tivessem uma vida diferente. E isso, quando chegava a Paulo, as informações que chegavam a ele, pois é certo que ele não esteve pessoalmente lá em Colossos, mas Epáfras, que era o seu companheiro, como ele mesmo nomeia, e era o pastor daquela igreja, trazia estas informações, e as informações trazidas por Epáfras ao apóstolo Paulo, da vida de fé e amor daqueles irmãos, fazia com que Paulo, nas suas primeiras palavras, aquela igreja, mesmo tendo como tema principal o combate a ensinos falsos que estavam por lá, mas a primeira palavra de Paulo é: eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço sempre quando eu oro por vocês, pelo amor, pela fé que vocês têm. Nós oramos por pessoas. Certamente hoje você orou por algumas pessoas. E cada um dos nossos dias, principalmente aqueles que temos notícias que estão passando dificuldades, a gente é levado a orar por elas. E isso é um ministério muito poderoso, muito abençoado, o ministério da intercessão. Nunca deixe de fazer isso, de orar por pessoas e estendendo até orar com pessoas. Uma coisa é você orar da sua casa sem a pessoa saber, uma outra coisa é você orar com a pessoa. E nesses tempos de pandemia, com quantos oramos por telefone, mandando oração por WhatsApp e todos os outros meios aí de comunicação virtual. Mas mais poderoso ainda é quando a gente está junto e a gente pode olhar no olho e aquela empatia nos faz sentir o peso que está no coração do meu irmão ou daquela pessoa, mesmo quando não é crente, e eu me inclino junto com ela para orar pela sua vida. Isso é maravilhoso. Faça. Mas a reflexão além desta é: qual será o tema das orações que as pessoas têm feito por você? Qual tem sido o assunto da oração daqueles que oram pela sua vida? O apóstolo Paulo, na sua oração pelos Colossenses, diz, o tema da oração dele era gratidão. Certamente aqueles irmãos viviam de tal forma que a informação de como viviam levava Paulo a agradecer pela vida deles. Nós precisamos relembrar o que o Senhor Jesus disse
No Sermão do Monte, que temos estudado nas quartas-feiras, nós já passamos por essa parte quando ele fala do sal da terra, da luz do mundo, quando ele fala da diferença que o crente tem que fazer na sociedade, diferença positiva, ao ponto de ser algo incomparável, ao ponto de ser algo que não tem como deixar de perceber a diferença positiva da vida daquela pessoa. E o texto bíblico lá de Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16, Jesus fala no verso 16, para que as pessoas, eles vejam as vossas boas obras e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. O próprio Paulo, quando escreve aos Efésios, uma carta muito semelhante a essa aqui em muitos pontos, mas no capítulo 2, quando ele está discorrendo sobre a salvação, e ele fala que nós estávamos mortos no verso 1, mas Deus, por conta do seu muito amor, foi lá e nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo, nos assentou em lugares celestiais, e isso tudo pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Vocês foram salvos pela graça, para que então, agora salvos, vocês andem, pisem, agora sim, nas boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andasseis nelas. O Senhor deseja que o seu povo, a vida do seu povo, a vida de cada crente, seja um motivo de louvor no lábio daquele que enxerga a vida desta pessoa. O Senhor deseja que a vida de cada crente, as nossas palavras, as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas reações, sejam motivo de gratidão. Não sei como você se vê, você como tema da oração de alguém. Mas tem aqueles que, sempre que são tema de oração, a oração é por pedido de misericórdia. Senhor, tem misericórdia do fulano. Semana após semana, Senhor, tem misericórdia do fulano. Senhor, estava ruim, agora ficou pior. Senhor, tem misericórdia do fulano. É diferente de quando a nossa vida nos lábios de outro orando por nós é uma oração de gratidão. Senhor, muito obrigado pela vida do fulano. Obrigado pela maneira como ele tem vencido, como ele tem se portado, como ele tem perseverado, como ele tem te testemunhado. Senhor, obrigado pela vida do irmão, pela vida da irmã. E isso deve ser um objetivo para nós. Que a nossa vida seja, como o apóstolo Paulo fala também, seja o bom perfume de Cristo. Seja agradável, seja atrativa, seja prazerosa e assim também. Assim como Paulo disse daqueles irmãos, também de nós, pessoas orarão agradecendo ao Senhor pela vida que nós temos tido. A gente tem esta possibilidade desde que nós não abramos mão, queridos irmãos, dos fundamentos da nossa vida cristã, das coisas mais importantes, mais fundamentais da nossa vida cristã. As coisas mais importantes e fundamentais não é o emprego novo, por mais que isso seja bom, não é comprar a casa que você tanto sonhou, por mais que isso seja muito bom, não é ser alguém de sucesso na sua profissão, por mais que isso seja bom, não é você se desgastar, se dedicar, se matar atrás de coisas que vão com o vento. As coisas principais da vida cristã, o apóstolo Paulo cita aqui que estavam bem vivas na vida daquela igreja. E ele diz, eu agradeço a Deus e oro sempre por vocês. Verso 5, por causa da... Verso 4, desculpa.
desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, desde que ouvimos falar do amor que vocês têm para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual vocês já ouviram pela palavra da verdade, o Evangelho. Estão aqui 3 coisas fundamentais à nossa vida e à nossa vida com Deus: fé, amor e esperança. Não sei se você vai lembrar, mas tem outro texto bíblico que diz destas 3 coisas. Está lá em Coríntios capítulo 13. No final, o que vai sobrar de tudo, na eternidade, o que você vai levar para o lado de lá, sabe o que é? A fé, a esperança e o amor. E dos 3, o maior é o amor. Só que aqui do lado de cada sepultura, e nessa dinâmica de vida tão perturbada que nós temos, pois estamos em um mundo corrompido, em uma sociedade caída, e que todos os dias, no trabalho, na TV, na família, na rua, em casa, nós somos pressionados a nos distrairmos, a acharmos que a nossa satisfação e felicidade se dará ali, depois acolá. É como o rabo do vagalume, já viu isso? Tem crente que vive atrás do rabo do vagalume. Brilhou aqui, ele vai. Aí amanhã brilhou ali, ele corre para lá e se mata, aí apagou. Aí volta para cá. Salomão, o homem mais sábio e mais rico que houve em Israel, já disse que ele viveu atrás de tudo isso. E a conclusão que ele chegou é que é tudo futilidade. E lá no capítulo 12 da sua carta Eclesiastes, ele diz: dentre todas as coisas, guarde uma coisa, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, porque virão os dias maus, e você não vai ter prazer neles, mas o que vai ficar é a sua vida com Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, diz que todas as coisas que agora existem estão destinadas para o fogo. Seu carro vai queimar, sua casa vai queimar, nem o seu closet, seu guarda-roupa você vai levar. Joias, conta de banco. O que vai ficar é a fé, o amor e a esperança. É bom pensarmos sobre isso. O que é fé? O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, define: fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção daquilo que não se pode ver. E ele vem discorrendo sobre a fé e os seus heróis, homens e mulheres que não fizeram caso das benesses deste mundo, para guardar a fé em um Deus que lhes era por Senhor. Dentre todos que tem ali no rol dos heróis da fé do capítulo 11, eu quero destacar Abraão, o pai da fé. Ele é um ícone de fé. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 17 de Gênesis que Abraão creu em Deus, ele teve fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi provado nesta fé, e a maior prova dela, acho que você lembra, capítulo 22 de Gênesis, quando Deus lhe pede o seu carro mais bonito que tinha na garagem. Amém, irmãos? Não é não? Quando Deus lhe pede os camelos mais altos e fortes que ele tinha na sua fazenda. Não. As provas de fé são duras. As provas de fé são difíceis. E Deus, quando nos conduz, nos leva, permite que entremos
em um caminho de provação de nossa fé, não é para nos destruir. Muito pelo contrário. É para que esta fé aquecida, como disse Pedro, vá tirando as impurezas que há em nós e essa fé fique ainda mais preciosa, mais autêntica e mais genuína. É por isso que, por vezes, a vida nos pressiona. É a provação da nossa fé. E o Abraão lá dá o teu filho, o teu único filho, que amas, que você ama. Leva ele no monte que eu vou te mostrar e oferece-o como sacrifício no meu altar. Você daria sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe? O Abraão foi, e nós sabemos que o Abraão subiu aquele monte com o menino, e sabemos que ele levou a lenha, levou a faca, ele amarrou o menino. E quando o menino perguntou, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro para a gente oferecer ao Senhor, o holocausto? E ele falou com toda a fé, Jeová Jirê, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele tinha uma fé tão grande, que Deus era Deus, que Deus é o Senhor, que Deus é soberano, que Deus é amor. E ele não se apegou àquela que era a maior bênção da sua vida para continuar apegado àquele que era o maior abençoador. Nós não podemos trocar as bênçãos que recebemos, trocar o abençoador que nos dá as bênçãos pelas bênçãos, irmãos. Às vezes, quando ganhamos uma bênção, a gente deixa o abençoador de lado e se abraça na bênção. Ai, minha bencinha, ai, que gostosa. Ai, eu sempre sonhei contigo, agora que eu tenho. Ai, ai, ai. Deus é fonte inesgotável de vida, de paz, de bênção. Às vezes nós perdemos de ser ainda mais abençoados. Não porque Deus já nos deu a porção limite do que Ele tinha para a gente, mas é porque a gente chegou no nosso batente de fé e a gente deixa de crer. Fé é certeza. O Abraão ofereceu o filho dele lá porque ele teve certeza de quem Deus era e do que Deus podia fazer. Se você não tem condição ainda de oferecer a Deus tudo o que você precisa, tudo que você sabe que Ele quer que você coloque no altar dele, se você ainda não tem essa condição, é porque você ainda não tem, desculpe me falar, mas você ainda não tem toda essa fé não. Porque fé é certeza. Se você ainda não oferece tudo de você, estou falando de dinheiro não, estou falando da sua vida, do seu coração, do seu tempo, dos seus talentos, de você como ser vivente, uma vida que vai se queimando no altar do Senhor. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, para que vocês ofereçam a si mesmos. Vocês são o sacrifício agora, mas o sacrifício vivo, que continua andando, e a cada dia que envelhece, eu estou sendo consumido para a glória do Deus a quem eu sirvo. Cada dia é para Deus, cada minuto é para Deus. Se a minha vida não me concede a oportunidade ou as forças, eu não tenho a condição de me oferecer em todo no altar do Senhor, eu ainda não tenho fé. Eu tenho apenas uma leve impressão de quem Deus seja. Eu não tenho ainda convicção de quem Ele é, de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Porque a fé me leva à convicção, e a convicção me leva à entrega, e a entrega total. Menos que isso você pode dar outro nome, mas fé não é. Há uma fé que é a fé salvadora, a salvífica, aquela que a gente crê que Jesus morreu por nós, mas a partir daí a gente precisa continuar crescendo em fé. Como os discípulos oraram, Senhor, aumenta-nos a fé. Mas há aqueles que converteram-se e estagnaram ali. Há aqueles que converteram-se, deram uns passos a mais naqueles primeiros meses ou anos, entusiasmados, amor à palavra, não perdi uma oportunidade para estar com o povo de Deus, para estar com aqueles que são do Senhor.
Mas aí o tempo foi passando e estagnou-se ali. Há aqueles que têm extrema dificuldade em sacrificar a sua vontade para satisfazer a vontade de Deus. Tudo isso, dentre outras coisas, implica em falta de fé. Fé é convicção. Fé é certeza. E à medida que a gente se entrega e se entrega mais, à medida que a gente, sem ver o chão, a gente dá o passo. À medida que a gente vê o mar fechado, mas a gente ouve a voz do Senhor. Diga ao povo que marche. E a gente marcha. Deus abre o mar. Deus põe o chão embaixo do pé a cada passo que a gente dá. Deus vai nos fazendo subir os degraus na comunhão com Ele. Nós vamos passando a conhecer a Deus mais e mais. E a cada momento que a gente conhece a Deus mais e mais, nós somos levados a ter uma vida ainda mais desprendida com as coisas desta terra. Porque a gente percebe e entende que o que tiver para acontecer conosco aqui, temos fé que acontecerá, porque estamos andando com todo o coração com aquele que nos amou, por nós morreu, está vivo e tem cuidado de nós. Coisa fundamental para eu e você refletirmos, como igreja do Senhor Jesus, qual nível e tipo de fé nós temos tido. A fé dos colossenses gerou uma oração de agradecimento do apóstolo Paulo. Qual tem sido a minha fé? Qual tem sido a sua fé? Depois ele fala também do amor que aqueles irmãos tinham para com todos os santos. Amor de uns para com os outros. Amor fraternal. Amor àqueles que nos são mais queridos, porque nos são mais simpáticos, próximos. Amor àqueles que não são tão fáceis assim, que são mais resistentes a nós ou nós a eles. Nas últimas 2 semanas, nas nossas 2 últimas quartas-feiras, nós focamos nisso. Amor às pessoas. E o Senhor Jesus deixa bem claro lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versos 42 até o 48, que a gente precisa aprender a amar até quem é inimigo e orar por quem nos persegue. É fácil amar quem nos ama, mas e os difíceis? E os intragáveis? E os chatos? E os encrenqueiros? E os briguentos? Ah, pastor, mas não tem esse tipo de gente na igreja, não. Deixa eu beber água aqui. Igreja é hospital, gente. O que está escrito ali fora, ou deveria estar, ou tem que estar quando você chegar aqui todas as vezes, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se é perfeito, não tinha que estar nem na terra mais, já tinha que estar no céu. Porque enquanto aqui estamos, eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas. Tem aqueles de nós que são mais fáceis, mais maleáveis, mais flexíveis. Tem aqueles de nós que são muito difíceis. Mas nós devemos amar a todos. A igreja de Colossos, a palavra de Paulo é bem clara. O amor que tendes para com os santos que são bonzinhos. É isso que está aí, irmãos? Não, o amor para com todos os santos. E quando ele fala santos, ele não está falando do Alvinegro da Vila Belmiro, o maior clube do século passado, não é esse. Ele está falando dos crentes. Ele está falando dos irmãos. Ele está dizendo, mais uma vez, é mais uma recorrência bíblica, é mais um mandamento de que nós nos amemos. Jesus, antes de ir para a cruz, ele teve ele teve muitos momentos de oração, mas tem um que marca, e marca profundamente. Está registrado no capítulo 17 do Evangelho de João.
E ali Jesus ora pelos seus discípulos que lá estavam, mas ele ora também por você. Você sabia que Jesus lá, enquanto ainda estava aqui nos dias da sua carne, orou por você? Porque ele pede lá, Pai, eu peço por estes que estão aqui, mas não somente estes, Pai, eu peço por todos aqueles que virão a acreditar em mim, por mim e por você. E o tema da oração de Jesus no capítulo 17 de João, sabe qual é? Pai, que eles se amem ao ponto de serem um. Assim como eu sou um contigo, Pai, que eles sejam um. Na sua carta, 1 João, de novo, ele vem recorrer. Não vos dou um novo mandamento, mas é o antigo ainda. Olha, se amem com este amor sacrificial. A palavra no grego é uma palavra muito poderosa. Tem 3 palavras para amor no Novo Testamento, na língua original grega. Uma é phileo, grego, que é um tipo de amor de amigo. É aquela admiração, é aquele querer bem, sabe? Puxa, como eu gosto... Deixa eu ver aqui de quem eu gosto. Não vou falar do Wagner, não. Como eu gosto do Milton. Eu admiro, eu gosto de estar junto, eu gosto de tomar café com o Milton. Tenho uma admiração tão grande, é meu amigão. É filéu. É esse amor de amigo, de admiração, de querer bem. Uma segunda palavra de um outro tipo de amor do Novo Testamento é eros. E essa já tem a ver com a origem da palavra erótico, erotismo. Essa tem a ver com o amor que nasce da conjunção entre homem e mulher. A tal da química que rola entre os casais. Esse amor é o desejo, é o prazer físico, é esse amor que nasce desta intimidade, esse é o eros, o amor homem e mulher. E tem essa terceira, que é tão conhecida, ágape, ou HP, que, tentando resumir, mas resumir muito assim, irmãos, é um amor sacrificial. É o amor que, se possível e necessário for, você morre pelo outro. Ah, pastor, não estou preparado para morrer pelos meus irmãos, não. Então você tem que buscar isso. Porque é isso que a palavra de Deus exige de mim e de você. Você estar ao ponto de morrer pela sua esposa. Você morrer pelo seu marido. Você morrer pelo irmão da sua igreja, pela irmã. Pelos seus líderes, pelos seus liderados. Morrer pelos irmãos do seu pequeno grupo. Morrer por aqueles que são fáceis. Puxa, por esse aí eu morria fácil, porque é gente boa demais. Mas também morrer, se preciso for, pelos difíceis. Sabe qual é a maior causa de divisão em igreja? Não é a diferença de pensamento teológico, a diferença de pensamento, de visão, de rumos para a igreja. Não é. A principal causa de divisão da igreja é o desamor. Quando eu deixo de amar e eu vou deixando de alimentar o amor. E isso é mais comum do que o que a gente imagina. Porque a gente pode se tornar uma igreja segregada. Uma igreja de grupos. Eu amo só eu, Hilton, Raimundão, Wagner, só a gente que a gente sempre está junto comendo pizza. Então são esses que eu amo. O Marcelo, Reginaldo, esses aí, eu dou paz do Senhor para eles, mas... A igreja de Corinto era uma igreja assim. Tinha pelo menos 4 grupos lá na igreja de Corinto. Tinha uns que falavam, eu sou de Paulo. Paulo que fundou essa igreja, Paulo que discipulou a gente, eu sou de Paulo. Aí tinha outros que falavam, não, eu sou de Apolo. Apolo prega bem. O Apolo, quando ele fala, todo mundo fica de boca aberta, eu sou de Apolo.
Aí tinha outros ainda, não, nem Paulo nem Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Ele sim, ele é a coluna da igreja, ele é um dos principais apóstolos. E tinha aquele grupo que se achava mais espiritual que os outros. Não, nenhum nem outro, eu sou de Cristo. Que tristeza, irmãos. E dentre as muitas coisas que Paulo fala àqueles irmãos, ele fala, olha, eu queria falar a vocês como espirituais, mas vocês, na verdade, são carnais. É a carnalidade que alimenta o desamor. Na contrapartida disso, à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente pela fé chega mais perto de Cristo. A gente mergulha mais nessa comunhão poderosa que nos arrebata. À medida que a gente cresce na comunhão e na intimidade com o Senhor, a gente vai sendo levado a amar mais o Senhor e amar cada dia mais intensamente. E quando a gente aprende a amar mais a Deus, a consequência natural é a gente amar quem está do nosso lado. Sejam estas pessoas fáceis, sejam estas pessoas difíceis. Nós precisamos alimentar o amor. Paulo agradece a Deus por aquela igreja, pois era uma igreja que o amor com que eles viviam e demonstravam com todos os crentes era fruto, era alvo de gratidão. Por fim, a esperança reservada nos céus, pela qual vocês ouviram, pela palavra da verdade, o Evangelho. Esperança reservada nos céus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, não precisa responder em voz alta. Qual é a sua maior esperança? Qual é a coisa que você mais espera, mais anseia? Cuidado, para que aquilo que enche seu coração não seja algo por aqui e por agora. Cuidado, para que aquilo que enche o seu coração não seja algo temporal, finito e simplesmente humano. Cuidado, para que aquilo que seja o seu maior anseio de vida não seja algo que quando você for sepultado, fique do lado de fora. Quando você for para a glória, fique aqui na terra. Aquilo que você mais ansiou e correu atrás a sua vida inteira. Cuidado. Além de ter essa frustração, você vai passar a vida insatisfeito. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 diz que se as nossas esperanças em Cristo se limitam apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os. Quer saber uma das razões de infelicidade, de insatisfação e de frustração? É você canalizar todo o seu coração em coisas da terra. A gente tem que viver aqui sim, a pleno, trabalhar, produzir, construir. Se você puder estudar, crescer profissionalmente, dar conforto à sua família, comprar uma casa confortável, viajar o mundo inteiro, faça. Mas em nome de Jesus, não coloque o coração nessas coisas. E depois que você conquista uma, tão somente você vai ter o desejo dobrado de conquistar um pouco mais. E aí você conquista. E aí você vai se encher de mais desejo ainda para conquistar um pouco mais. Pois o homem, o seu coração, é como um saco sem fundo. Quanto mais enche, mais espaço tem ainda. Nós devemos viver nessa terra sim, a pleno, fazendo tudo o que for possível para fazermos, construirmos, lutarmos, planejarmos, ter uma boa vida, cuidar dos nossos, pés no chão. Mas a mente, queridos, coração, meus irmãos, precisa estar na eternidade. É olhar no relógio todo dia e falar, quando é que essa trombeta toca, hein? É olhar no relógio todos os dias e falar, será que é hoje que volta o meu Senhor? É olhar no relógio todos os dias, olhar a volta para quem está em situação pior que você e chorar e falar, Senhor, Maranata,
Hora vem, Senhor Jesus. É olhar nos relógios todos os dias e falar: Senhor, me ajuda hoje a mais um pouquinho investir no teu reino, para que mais pessoas sejam alcançadas, porque o Senhor está voltando. É olhar nos relógios todos os dias, querido, e se lembrar enquanto o ponteiro passa, lembrar-se que você não é eterno do lado de cá. Um dia você vai se encontrar com o seu Criador, e quando você chegar diante dele, o que vai ter nas mãos para oferecer? Eu quero lembrá-lo que o que ele vai receber é fé, esperança e amor. Se você não está investindo nessas coisas, você está vivendo errado. Você está se cansando à toa. Você está se frustrando e se frustrando. Você está insatisfeito e vai continuar nutrindo insatisfações. Agora, quando você se achega a Deus, por meio de Cristo, entende que Jesus é Deus, que Ele te leva a Deus, e que por meio dele, o seu Espírito que habita em você, te faz crescer nele. E quanto mais perto dele, mais fé. Quanto mais perto dele, mais amor. Quanto mais perto dele, mais clara fica a esperança da eternidade. Imagine só o dia de se encontrar com Jesus. Imagine só o dia de tocar nele. Imagine só o dia de abraçar aquele que morreu por você. Imagine o dia de rever irmãos e amados que já partiram e estão com Cristo. Imagine o dia que você vai olhar à volta e não vai haver mais pessoas com deficiências, não vai haver mais mal, maldade, pecado. Imagine esse dia eterno, onde reinará a paz e a justiça. Se você não anseia por esse dia, tem algum problema no seu coração. Se você é crente e não anseia pela eternidade, você está mais cheio das coisas do aqui e do agora. Querido, reveja a sua vida, porque provavelmente a sua visão de Cristo está muito apequenada, está muito minimizada. Jesus talvez se tornou alguém só que te deu um livre-arbítrio para viver mais arrumadinho. Jesus talvez para você seja um sócio da empresa, seja o curandeiro que quando você está com dor te cura. Jesus é mais que isso. Jesus é Deus, meu irmão, que veio nessa terra morrer por você, para, dentre outras coisas, encher o seu coração hoje de fé, de amor, de esperança, para que você olhe adiante e lute cada dia, pautado nesses pilares, cheio de fé, cheio de amor pelas pessoas, com a esperança da vida eterna que já já chega para a gente, já já. O apóstolo Paulo termina a sua carta dizendo do Epáfras, que é o amado conservo, fiel ministro de Cristo, era o pastor da igreja em Colossos, pastor que pregou, que plantou aquela igreja. E esse Epáfras também, disse Paulo, que contou o amor que aqueles irmãos tinham no Espírito. Que amor no Espírito é este? Você olhar com calma, a palavra Espírito está com letra maiúscula aí, não está? É Espírito Santo, é o Espírito do próprio Deus. Amor no Espírito. Esse amor que vem de Deus. Para com Deus, para com a obra de Deus, para com as pessoas. Ao ponto de que este Evangelho continue a crescer e a frutificar em nós e no mundo inteiro. Verso 6 diz exatamente isso, que esta palavra da verdade, este Evangelho, não apenas tinha chegado em Colossos, mas estava por todo o mundo, crescendo e frutificando. A gente precisa ser a igreja. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando do CEP, da placa, da denominação. Eu estou falando de mim e de você. Nós precisamos ser as pessoas, os crentes, que investem para que este Evangelho continue crescendo e frutificando em nós, primeiro em nós,
depois de nós também a gente fazer todo o possível para que este evangelho continue crescendo e frutificando em todos os lugares. Já perguntei isso algumas vezes, mas eu gosto de lembrar disso, porque é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Principalmente naqueles dias que é mais difícil. Já teve esses dias que você está cansado demais? E aí bate aquela vontade de ficar em casa no dia de culto. É no dia de culto que a gente tem mais cansaço. Já parou para pensar nisso? Não é só vocês não, eu também. Hoje mesmo à tarde, a semana foi puxada. E à tarde, depois que a gente almoçou, votou, aquele sol, depois de comer, pança cheia, ventilador, ar-condicionado na sala de casa, e já estava quase na hora de eu vir, que eu preciso chegar mais cedo. Olhei para a Rita, ela para mim, falei, nossa, que vontade de tirar um sono agora, de dormir. Nenhum pecado seria, né? Mas é incrível que isso uma vez é normal, uma segunda vez é tolerável, mas é incrível que esses sentimentos, eles vão recorrendo, eles vão se apoderando da gente, e a gente vai se acomodando. Telinha aqui, agora a transmissão ao vivo é uma bênção por um lado, que a gente alcança um monte de gente em um monte de lugar. Mas por outro, eu sei que contribui para um comodismo demasiado. Não aqueles que verdadeiramente estão impedidos de vir, mas aqueles que, podendo vir, preferem ficar em casa para não se dar ao trabalho de vir. Rapaz, Jesus se deu ao trabalho de descer do céu, vir nessa terra, se sujar aqui, nesse chão podre, por amor a mim e a você para morrer, para te dar um céu. Eu e você, nessas horas, precisamos olhar qual o nível de amor que a gente tem pelo Senhor, de verdade, nos perguntar isso sinceramente na frente do espelho, quanto eu amo meu Senhor, para ficar em casa enquanto outros, e somente poucos, levam o piano nas costas. Qual o nível do meu amor, para que esse evangelho que me alcançou continue crescendo e multiplicando? Precisamos ser uma igreja que invista nisso, e a igreja só investe nisso quando ama. Ama no Espírito esse amor que é empático, é o próprio Deus que nos dá, pela comunhão que temos com Ele no dia a dia da nossa vida. E quando assim fazemos, quando assim investimos, temos a alegria de ver a obra do Senhor estendendo-se em todos os lugares. Eu e você fomos alcançados pela redenção. Não merecíamos. Se fosse depender de nós, nunca escolheríamos, porque estávamos mortos. Ele nos deu vida, Ele nos alcançou, Ele nos amou. Agora é a nossa vez de amar. É a nossa vez de reagir, de responder. Agora a bola está comigo e contigo. Mas Ele não nos deixa só, como Ele mesmo disse lá em Mateus 19. Enquanto vocês caminham e fazem discípulos, eu estarei convosco todos os dias. Porque, na verdade, a gente só faz aquilo que Ele, por meio de nós, opera. Por isso que é amor no Espírito, é o Espírito Santo, nos enchendo com este amor, para que a gente continue servindo ao Senhor com todo o nosso coração, cheios de fé, cheios de amor, cheios de esperança, esperança na vida eterna, reservada nos céus para nós, fazendo de tudo para que mais um seja alcançado pelo Senhor. Nós que já fomos alcançados por essa redenção, hoje nós somos os portadores dela. Hoje nós somos aqueles que, com a nossa vida, com aquilo que fazemos, por fé, por amor e cheios de esperança, a gente trabalha para alcançar outros. Que Deus possa te abençoar, mas te abençoar para que você reflita e responda a pergunta que eu fiz no começo. Quando oram por você, é gratidão que tem no lábio das pessoas ou preocupação, pedido de misericórdia ou qualquer outra coisa? Que sejamos estes que, como aquela igreja, mesmo com as suas dificuldades, geravam motivos de louvor e de gratidão
na oração do apóstolo Paulo.